Então, gente, continuando, né, parte 2, continuando o último vídeo, na casa da minha mãe. Ai, mãe, perdoa, mas eu tenho que falar, eu vou falar. Era muita briga, todos os dias. Quando eu ia pra escola, eu não queria voltar pra casa. Quando eu ia na casa de alguém brincar, porque eu brincava com 15 anos, eu ainda brincava igual uma criança, brincava de bola, brincava de pular corda, brincava. Enquanto eu tava brincando, eu esquecia dos meus problemas. E quando eu tava na casa dos outros, eu tava brincando com alguém, eu não queria voltar pra casa. E quantas vezes eu voltar pra casa e lembrar a casa que eu ia entrar, e eu chorava. Eu não queria mais, não queria ter que voltar pra casa, mas não tinha pra onde ir, tinha que voltar pra casa. E depois que Deus me chamou, eu comecei a buscar muito a Deus. Eu falava, Senhor, eu quero ter um lar de paz. Se for pra mim casar, eu quero ter um lar de paz, eu quero ter que os meus filhos sejam felizes. Eu acho que é o mínimo que a gente quer nessa vida, é ver nossos filhos bem. Eu sei que a minha mãe não tem culpa. Não culpo a minha mãe pelo que a gente passou. Eu sei que ela não teve muita opção, ela não teve muita escolha. Mas eu pensava assim, não, eu vou fazer diferente. Eu vou ser a melhor esposa do mundo. A minha inocência era tamanha que eu pensava assim que só dependia de mim para fazer a pessoa feliz, né? Depois de muitos anos, gente, de sofrimento, de submissão, eu entendi que não depende só da mulher para um casamento dar certo, sendo evangélico ou não. Por quê? Porque isso pode complicar pro meu lado, mas eu vou falar assim mesmo. Então, quando eu conheci, né, aquele que ia ser o meu esposo, e eu entendi, talvez eu tenha entendido errado, né? Eu entendi através de um sonho que eu tinha tido antes de conhecer ele, que era ele, senti que era ele que ia ser o meu esposo, né? E ele foi criado na doutrina, ele foi criado dentro da igreja desde nenezinho. E a família é crente. Lógico que toda família tem seus problemas, crente ou não, todos têm problemas. Mas, enfim, eu pensava, ele era músico, e eu pensava assim, esse é criado na igreja. Então, para mim, já era meio caminho andado na minha cabeça, né? 50% já estava pronto, já vinha pronto, e os outros 50% para dar certo o casamento ia depender de mim. E eu falei, não, eu vou fazer de tudo, vou fazer a minha parte, vou ser a melhor esposa e, e vamos servir a Deus junto e vamos criar nossos filhos na igreja e vai dar certo. E eu tinha muita fé, eu tenho fé, mas eu tinha mais. Que tudo ia ser perfeito, tudo ia ser perfeito. Aquele conto de fada que a gente faz na cabeça da gente. Gente, eu não tô falando que não existe casamento perfeito desde o começo. Existe sim, eu acompanho obras, eu vejo aí testemunho de casamentos que Deus prepara, que é incrível, que é maravilhoso. Mas depende dos dois. É aqui que eu quero pontuar. Não depende só de um para dar certo. Depende dos dois. E primeiro que a minha ilusão foi achar que só por ele ter sido criado na igreja, o meu casamento ia ser perfeito. Não, porque nem todos que são criados na igreja são convertidos. Deus trabalha no coração, nem todos
como eu não fui criada na igreja e Deus se compadeceu de me chamar na graça. Louvado seja Deus. Mas tá, minha primeira ilusão foi aí, né? Achar que por ele ter sido criado na igreja e o meu casamento ia ser perfeito. Enfim, quando vinha as dificuldades, quando a gente casou, eu com aquela intenção, aquele sentimento, não, eu vou fazer de tudo para agradar esse homem. Eu vou ser a melhor pessoa. Mas assim, como também um choque, né, de criação, porque ele sendo criado na igreja e eu não, tudo que ele me falava que eu estava errada, eu acreditava. Porque muitas coisas da igreja eu não sabia e eu fui aprendendo com ele e tudo que ele me falava eu achava que eu sempre estava errada. Então, ele sempre achava coisas que eu falava errado, me expressava errado, ou o costume que a gente traz, né, de quando a gente não é crente, que ele me corrigia, às vezes zombava de mim. Só que, com o tempo, eu me esforçando para ser melhor, para agradar aquela pessoa, eu não conseguia. Eu não conseguia melhorar. Eu não conseguia fazer aquela pessoa feliz. E isso traz uma tristeza muito grande, porque a gente se sente incapaz, a gente se sente inferior, a gente se sente inútil. Porque a gente pensa, nossa, eu faço tudo errado. Eu me senti um lixo de pessoa, eu me senti um lixo. Mas eu continuava me esforçando, eu continuava, não, vai dar certo, eu creio que vai dar certo, a gente vai se entender. E eu tentava conversar e não tinha conversa, porque tudo que eu tentava parecia que não conseguia, a gente não conseguia se entender, se acertar, tudo que eu fazia estava errado. Só que depois de muito tempo, mais ou menos uns 12, 13 anos de casado, quando não era só eu que estava sofrendo nesse casamento, porque daí vem os filhos, e os filhos sofrem quando o casamento é ruim. Por mais que eu não sofri abuso físico, eu não sofri eu evitava discussão, só que às vezes só o jeito dele olhar para mim eu já via reprovação, eu já me sentia humilhada, porque de certa forma você acaba até acostumando que tudo que você faz está errado, tudo que você faz. Então, um dia eu tive que levar meu filho no psicólogo. E lá no psicólogo, na psicóloga, poucas conversas que a gente teve, ela perguntou como que era a nossa convivência dentro de casa e tal. E eu falei tudo que eu fazia para tentar dar certo. E ela virou para mim e perguntou assim: e o que ele faz para você? No caso, né, o meu ex. O que ele faz para você? O que ele faz de bom para você? Aquela hora, eu queria que o chão se abrisse para me jogar dentro do buraco, porque eu não tinha palavra. Eu não tinha resposta para aquela pergunta. Aí eu fiz um esforço para tentar responder e eu falei assim: ele não me bate, ele põe comida dentro de casa, ele paga as contas. Mas nisso eu já estava chorando litros.
Desde o começo, de como que eu comecei a falar, eu sou muito chorona. Só que me deu um choque de realidade tão grande que eu sabia que não era a resposta. Porque pôr comida dentro de casa, pagar as contas, é o mínimo que o homem da casa tem que fazer. É o mínimo. Mas enfim, depois desse dia, eu comecei a entender por que que meu casamento não dava certo. Porque não dependia só de mim. Não dependia. Primeiro que não tinha amor. E é tão básico, gente. Sem amor é difícil você suportar, superar tanta coisa. Superar os defeitos de uma pessoa é uma coisa. Agora você ser constantemente massacrado, humilhado, desprezado, não tem amor. E não tô falando nem do amor físico. Porque eu penso assim, se você tem o amor cristão, o amor de Deus no teu coração, você não tem prazer de fazer outra pessoa sofrer. Você vai fazer de tudo para não magoar aquela pessoa. Você vai fazer de tudo para aquela pessoa ficar bem, se sentir bem. Isso é o mínimo. É o mínimo do relacionamento. Só que eu não admitia para mim mesmo que eu ia me separar. Porque eu queria continuar casada, queria criar meus filhos na igreja, e eu queria e tinha que dar certo. Não importa o que eu tivesse que fazer, passar a noite orando, fazer voto de tudo quanto é tipo, eu queria que o meu casamento desse certo. Até eu entender que não dependia só de mim. Que um casamento, para ser casamento, casamento não é só duas pessoas morar e comer dentro da mesma casa e dormir. Um casamento para dar certo não depende só de uma pessoa. Depende 50% de cada uma. Como que ia dar certo? Como que eu ia fazer de tudo para agradar a outra pessoa se a outra pessoa não estava disposta ao mesmo sacrifício que eu, de tentar me agradar? Tentar. E não é sacrifício, não é sacrifício. Quando a gente ama, a gente faz com prazer as coisas. Igual quando eu vou fazer alguma coisa para os meus filhos aqui, eu não faço achando que é um sacrifício fazer uma comida que eles gostam, alguma coisa para eles, porque é um prazer que eu tenho de ver eles felizes. É um prazer que eu tenho de tentar agradar eles com o mínimo que eu posso. Só que eu aguentei, fui aguentando muito tempo. Só que chega uma altura, chega uma fase na vida da gente que quando a gente tem filhos, tá? Quando a gente tem filhos, a gente suporta muita coisa. A mulher, a gente suporta muita coisa. Mas quando você vê um filho sofrendo,
Então é uma dor que te faz reagir. Faz você ter que tomar uma decisão. Então eu cheguei num ponto que eu tinha que fazer alguma coisa, porque meus filhos, não era só eu que estava sofrendo. Meus filhos não tinham paz dentro de casa. Que tudo que eles faziam também era errado. Eu não posso contar detalhes. Mas a gente não tinha comunhão dentro de casa. E eu tô falando isso porque tem casamento cristão que para quem olha de fora é tudo perfeito. Quantas vezes falaram para mim: nossa, Edna, eu tenho inveja até de você, porque parece que você tem uma vida perfeita. Esposo músico, você organista, teus filhos tudo te acompanhando na igreja. Isso até o Gabriel tem uns 14, 15 anos, meu filho mais velho, tocava na igreja. Para quem olha de fora é tudo tão perfeito. Mas só quem vive e Deus para saber o que realmente acontece. E eu lutei com todas as minhas forças para fazer dar certo, para encaminhar bem os meus filhos. Eu não queria ser, a irmã que não aguentou mais e separou do marido. A gente pensa muito no que os outros vão falar, no que os outros vão achar, no que os outros vão julgar, porque nós somos julgadores. Todos nós somos julgadores. E pensando nisso, eu fui aguentando, eu aguentei tudo. Eu aguentei demais, eu aguentei 20 anos. 20 anos é uma vida. Mas chegou uma altura que eu vi meus filhos sofrendo e revoltado e falava assim pra mim: mãe, por que Deus permite isso? Gente, é tão difícil. Tão difícil você criar os teus filhos dentro da igreja e depois eles olhar pra você e falar assim: mãe, por que Deus permite isso na tua vida? Você não merece isso. Mãe, por que o pai é assim? O pai vive na igreja e é desse jeito. Gente, talvez nem ele saiba o tanto que ele me machucou. Ou eu prefiro acreditar que é impossível a pessoa magoar tanto alguém, ferir tanto outra pessoa, consciente de que ele tá fazendo isso, gente. Eu me recuso a acreditar ainda, depois de tudo. Mas eu sei que chega uma hora que a gente cansa, a gente esgota. Eu tive que tomar remédio pra dormir, uma época eu tive que tomar remédio pra depressão. Eu ficava lutando contra a depressão, porque eu pensava assim: eu tenho que ficar forte. Eu tenho meus filhos. Eu tenho que acabar de criar os meus filhos.
E eu pedia força para Deus todos os dias. Sabe, eu tô gravando isso porque eu senti da parte de Deus de gravar isso. Não culpo Deus pelo que eu passei. Eu sei que tudo tem um propósito maior do que eu, maior do que a minha vida. E um dia Deus falou pra mim na palavra. Eu falei assim, Senhor, por que o Senhor permitiu tudo isso na minha vida? Eu quero que o Senhor me responda hoje o porquê. E Deus me respondeu. Deus falou assim pra mim: hoje você não entende o porquê Deus permitiu. Você perguntou pro Senhor o porquê de tudo isso na tua vida. E Deus te responde que lá na frente vai servir de experiência para você ajudar outras pessoas. Eu ainda fiquei meio revoltada na hora. Eu falei, ah, Senhor, por causa de outras pessoas o Senhor permitiu eu passar por isso? Sim, Deus permitiu. Só que Deus me ajudou a passar. Não passei sozinha. Uma coisa que Deus prometeu para mim quando Ele me chamou na graça, que jamais Ele ia me abandonar. Que a minha família podia me abandonar, mas Ele jamais ia me deixar. Que eu ia passar prova. Inclusive no meu casamento, Deus falou para mim que eu ia passar muita prova. Mas Deus nunca ia me desamparar, nunca ia deixar faltar nada. E realmente, passei uma hora apertada. A hora que a gente achou que ia acabar a compra, ia acabar tudo, mas Deus não deixou a gente passar fome. Deus sempre apareceu, fez muitas obras, milagre, multiplicação, libertação. Preparou emprego. Mas enfim, chega uma hora que tudo como tem um começo, tem um fim. E chegou um dia que eu não aguentei mais, que a gente teve uma conversa muito séria. Mas não é pela conversa, é porque era o tempo de Deus. Deus tinha falado comigo que ia me libertar daquela prisão que eu estava. E pela misericórdia de Deus, Deus permitiu que ele saísse, deu força para ele sair, porque ele também estava preso pela doutrina, preso pela maneira que foi criado. E eu vi nos últimos dias que ele estava aqui em casa, que ele chegava em casa bem, depois que a gente já estava separado, que a gente já tinha pedido a separação, perante os irmãos, tudo, depois da reunião, ele estava bem. E ele se sentiu livre também, também estava sofrendo. Mas o que eu quero dizer com isso, por que que não deu certo? Quando o casal, crente ou não crente, mas principalmente os crentes, cada um tem um jeito, uma maneira de servir a Deus, ou no caso dele, eu acho que foi tão pressionado. Não sou contra,
de maneira nenhuma a doutrina da igreja, de jeito nenhum. Só que, às vezes, a gente cria os filhos da gente na igreja com aquela pressão, aquela obrigação, mas não são convertidos. Às vezes, é criado na igreja, mas não é o tempo ainda de Deus entrar no coração. Porque é Deus que faz a obra no coração. E cresce com aquela pressão, cresce com aquela obrigação de fazer tudo certo, fazer tudo que os pais impõem. E as coisas de Deus não é imposição. Eu vou gravar um outro vídeo falando de como eu penso sobre essa parte, os pais, criar os filhos. Tá bom? Pra não ficar muito comprido. Até daqui a pouco.